que ele não conseguia fazer nada. Ele era proibido de fazer qualquer tipo de Mas situação. então, se ele já era proibido, por que ele não colocou o PGR para pelo menos processar alguns corruptos? Porque não iria acontecer Então nada. o Bolsonaro não serve de nada, é isso? É, Nossa, gente. E aí, tudo bom, velho? Como é que tá? Prazer, Arthur. E aí? Tá, Bolsonaro não é direita. Eu entendo, no meu ponto de vista, que a sua afirmação é conceitualmente errada, porque para a gente estabelecer que ele não é de direita, primeiro a gente tem que definir o que é direita. Para mim, na minha opinião, a forma mais correta de fazer isso é trazendo quais são as pautas que a direita historicamente defende. Seriam... Combate à corrupção é uma. Sim, com certeza, correto. Então me fala o que o Bolsonaro fez pelo combate à corrupção. Ele... Bom, não é só essa, né? É difícil mesmo, eu sei que é difícil. Não é difícil. Não é que seja difícil. Então, vamos nessa primeira aqui. Combate à corrupção. Eventualmente, tu pode trazer um ponto ou outro que realmente eu não tenha tipo de memória. petista na PGR, assim? Sim, pode ser. Tanto faz. Besteira, né? Foi uma decisão utilitarista. Pode fazer. Qual a vantagem que teve para a direita o petista na PGR? Não, ele tocou, sim, a PGR de forma idônea. Quantos políticos ele processou? Mas tem que processar político para ele ser bom? O que faz um PGR? Ele faz muita coisa, na verdade. Ele cuida Processa políticos? Também, entre elas. Mas não só isso. Tá errado? Então vamos lá. Eu tô errado. Não, eu tô errado em falar que é só isso que ele faz. Mas aí eu tô falando para você. Se um cara que vai para PGR não processa corruptos, ele está combatendo a corrupção? Não, talvez. Então não necessariamente, é porque tem que ter um crime, ele não pode combater sem crime. Não, mas, então vamos lá, calma lá. Deixa eu ver se eu entendi. Então, durante o governo Bolsonaro, o PGR não processou nenhum corrupto porque não tinha crime, é isso? Não sei. É que assim, tu tá fazendo uma correlação. Correlação não implica em causalidade. Então, não necessariamente, por ele não ter processado, quer dizer que o Bolsonaro botou um corrupto lá. De repente, o Brasil ficou 4 anos limpo. De repente, tu não sabe. Mas é conjectura. Mas tu concorda comigo que é conjectura. Tu não pode fazer uma afirmação de que ele não é de direita. Deixa eu explicar uma coisa. Explica, pega qualquer político corrupto de esquerda. Qualquer um, pode escolher um nome. Você acha que durante os 4 anos de governo Bolsonaro, esse cara simplesmente não fez nada? Mas mesmo assim, de repente, né? Novamente, tu tá trazendo um ponto. Você acha um problema ele colocar um PGR que não processou nenhum corrupto? Eu viria da seguinte maneira. Ele colocou uma pessoa por causa do sistema. E o sistema obrigou que ele colocasse isso. Quem indica o PGR? É o presidente. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você votou num cara que é um presidente. Sim. E o presidente vai bater de frente com o sistema. Sim. Aí na hora de ele colocar o PGR, que é quem vai processar os corruptos, ele está refém do sistema? Está. Mas me explica então por que ele não pode colocar outra pessoa? São 220 milhões de habitantes no Brasil. Por que ele não pode colocar outra pessoa? O que o sistema faria? Ia matar ele? Não. Mas iria fazer o que fez desde a sua política de presidente, que ele não conseguia fazer nada. Ele era proibido de fazer qualquer tipo de situação. Então, se ele já era proibido, por que ele não colocou o PGR para pelo menos processar alguns corruptos? Porque não iria acontecer nada. Então o Bolsonaro não serve de nada, é isso? É a sua opinião. Não, eu estou perguntando. Se tivessem deixado ele governar como deveria ser, deixa eu te falar uma coisa. Você inclusive apoiou ele na época. Eu apoiei ele no segundo turno. Sim, tá? mas você apoiou. Sim, apoiei então no segundo você turno. concorda que ele também tinha os seus créditos, não, seus vou te limites falar o por que ser um aconteceu. O presidente. Bolsonaro no segundo turno, ele juntou liberais, juntou lavajatistas, juntou militares. E ele aparentemente, no segundo turno, ele contra o Haddad, bora, vamos de Bolsonaro. Logo em seguida, ele começou a atrair todo mundo. Isso aqui, que ele colocou o PGR ele colocou o Aras na PGR, foi no primeiro ano de governo. Depois ele colocou o Cássio Nunes no STF, cara. Então, assim, não dá para dizer que uma prerrogativa que é do presidente não foi cumprida por causa dessa coisa etérea do sistema. Eu vou te dizer uma coisa, essa tese de que a culpa é do sistema é inclusive uma tese esquerdista. O filme Tropa de Elite 1, o sistema é foz, nunca é culpa de alguém. A série O Mecanismo é a mesma coisa, é o mecanismo, nunca é culpa de alguém. Eu estou te falando, o Bolsonaro tinha como colocar um PGR processador e ele colocou um petista garantista. Ele escolheu isso. Bom, você acredita então que o Bolsonaro não é de direita? Ele é um... Então, se ele não é de direita, por que então o sistema, que você sabe muito bem, tirou o Lula da cadeia, colocou o Lula para poder... Quem tirou o Lula da cadeia? Foi o sistema, Alexandre de Moraes, quem STF. Tirou o Lula da cadeia. Quem tirou o Lula da cadeia foi o STF e ele colocou no STF um ministro a favor disso, que foi o Cássio Nunes. Em 2018 ele deu a declaração que ele era a favor dessa decisão de tirar o Lula da cadeia. Sabe o que o Bolsonaro fez? Pegou esse ministro e colocou na cadeira do STF. Tá, e ele vai ser agora o novo... O novo? Da justiça agora, da eleitoral. O Temer era presidente em 2016, o Temer aprovou PEC do teto... Mas ele não conseguiu aprovar da Previdência. Reforma trabalhista e...
reforma da Previdência, com muita dificuldade, sem apoio, inclusive, dos bolsonaros. E o Bolsonaro, nessa época, falava que a Previdência sequer tinha déficit. Por que eu estou dizendo isso? O espírito da minha frase é: o Bolsonaro finge ser o que ele precisa fingir para angariar apoio das pessoas, mas no final das contas, tanto que durante a reforma da Previdência, isso é uma ideia ele sua. mesmo disse... É uma ideia equivocada. Não, o Bolsonaro disse: por mim eu não reformaria a Previdência. Ele próprio disse, ele, presidente, falou isso: por mim eu não reformaria a Previdência. Mas não importa, Arthur. Não importa isso. Não, importa que ele fez, é as ações que importam. Então vamos para a ação que importa. O que importa é que ele... A minha crítica ao Bolsonaro ela é muito pragmática. Sabe por que me parece calma, deixa eu te explicar. Quando o Bolsonaro coloca, ele pega uma designação que é exclusiva dele, ele vai indicar o PGR, ele vai indicar o STF. Quando é uma coisa exclusiva dele, não tem sistema. É uma pergunta só, me responde essa. Quantas você quiser. Como é que ele é contra o STF, se quando ele teve a chance de sancionar a lei que acabava com decisão monocrática do ministro, ele vetou? Porque, como eu estou te explicando, existem muitas nuances. Não tem nuance nenhuma. Lógico que tem. A lei foi para ele, ele vetou. Ele vetou, a lei já estava aprovada, ele vetou. Pacote anticrime. Por que você tá irritado? Não, você não tá tô nervosinho? irritado, tô irritado. É porque eu vou te falar uma coisa, irmão. Você tá Eu vou te falar uma coisa porque aqui, você tá ó. irritadinho? Vou explicar uma coisa pra quem não conhece o Felipe Lins. O Felipe Lins é um cara que ele tentou roubar a marca do MBL. Você tá me chamando de ladrão? Então você vai ter que provar na justiça. Então demorou, irmão. Eu fui coordenador nacional do movimento do MBL em 2016. Você tentou roubar a marca do MBL. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Você tentou roubar a marca do MBL junto com o Alexandre Frota e não conseguiu, irmão. Você junto com o Jacaré de Tanga foi lá e tentou roubar a marca do MBL. Cadê a camiseta do MBL aí que a marca é tua? Você vai ter que provar. Cadê aí? Então eu provo, irmão. Eu provo. Tem alguma ação do meu nome roubando a marca do MBL? Você junto com o Jacaré de Tanga tentaram roubar deixa eu te falar uma coisa. A marca do MBL não conseguiu, falou? O presidente Jair Bolsonaro pode fugir da temática que ainda criou a transparência através das suas agendas. O Bolsonaro transformou o pacote anticrime em juiz de garantia, sim ou não? Públicos corruptos. Sim ou não? O presidente Jair Bolsonaro implementou uma Você tá tentando fazer seu cortezinho aí? O presidente Jair Bolsonaro é o meu mito. O presidente Bolsonaro não. Pra fazer que hoje virou um partido como é que é, tem que ter voto de todo mundo e a gente vai fazer em 2021 assim, irmão. assinando e o partido de vocês qual que é? Qual que é teu partido? Tá, que ele ficou nervosinho aqui, né? Nervoso, irmão. Tá tô bem arrepiada de boa, por quê? Eu tô Mas pra bem falar que come cara. mulher fácil porque é pobre, você tá se babando toda aí, velho. Eu gosto de mulher mesmo, velho. E você gosta do quê, brother? Você gosta de um capitão com uma rola embroxável, não é mesmo? Sabe o que não é que mesmo? você... Não é mesmo? Você tá se babando toda aí, velho. Toma uma aguinha, cara. Toma uma aguinha. Toma aguinha. Por que o MBL assinou o pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro em 2021 se vocês se auto-intitulam a supremacia da direita brasileira? Vocês estavam ao lado de Jandir Afegali, nome do PCdoB, vocês estavam ao lado do guerrilheiro da Ucrânia, ex-deputado. Deixa eu te falar, você foi caçado, né? E daí? Então, assim, sabe quem tá inelegível também? O Bolsonaro. Você sabe muito bem que eu fui caçado porque eu combati privilégio que o senhor Gil Diniz não quis. Eu derrubei salário de ministro, eu derrubei salário de deputado, auxílio peru de todo mundo, e o Gil Diniz estava fora de todo mundo, irmão. Meu caro, mudou pra caralho, você nem sabe, cara. E você que nem deputado foi? Foi votado. E você que nem deputado foi? Eu sou o vereador mais bem votado do PL da minha cidade. Eu sou o vereador mais bem votado da minha cidade. Pra você ser caçado, você primeiro precisa ganhar uma eleição. Fazer um jogo retórico para dizer, olha, no meu governo não teve corrupção, então eu acabei com a Lava Jato porque ela não é mais necessária. Vamos nesse argumento. Me explique como um presidente luta contra a corrupção colocando um garantista na PGR e um garantista no STF. Veja que eu estou nesse argumento já faz, sei lá, 20 minutos. E até agora ninguém apareceu com a contra-argumentação. Como que ele combate a corrupção com Aras na PGR e Cássio Nunes no STF? Por favor. Tá. O Bolsonaro sempre falou o quê? Que ele nunca ia perseguir político e ele nunca perseguiu do jeito que ele é perseguido hoje. Então, assim, que diferença faz? O que isso quer dizer com o seu... Processar corrupto não é... perseguir corrupto. Perseguir político, perdão. Processar corrupto não é perseguir político. Meu então irmão, vamos lá. O Bolsonaro tentou trabalhar, velho. Ele tentou trabalhar. Ele começou o mandato dele, veio a pandemia, veio o Brumadinho, veio uma série de coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Uma série de coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Augusto Aras... PGR Augusto Aras, Cássio Nunes no STF, André Melo, isso é tudo antes de pandemia, cara. Qual que é a sua afirmação? Se o Bolsonaro é de direita ou não? O que isso foi contra a direita? Fala pra mim. Não. O cara colocar um petista na PGR e um petista no STF não é contra a direita. Mas o que define um direitista? São as pautas que ele defende, as pautas que ele trabalha. Vamos lá. Agora você onde tá falando... a pauta da direita é defender petista corrupto? Onde é? Mas quem que tá defendendo petista corrupto? Eu estou falando Quando que o Bolsonaro defendeu o petista corrupto? Eu acabei de falar, isso não é nem fala, isso é ação. Ele o fato dele colocar o PGR lá...
o fato dele colocar o PGR lá foi alguma indicação, certo? Não, cara. Ou ele viu esse nome lá e falou, vou pôr o Aras lá. Sim. Do nada. Sim. Do nada. Sim, Chamar petista pro lado não significa que o cara não é direitista ou não. Tá certo, não, eu tô falando do Augusto Aras, não do Bolsonaro. Então ele chamou até porque o petista pro lado você tava no palco com o Ciro Gomes, que te deu uns tapas. Você tava no palco com Orlando Silva, com o Amolindo. Você tava no palco com essa galera toda. Vamos no argumento. Que tudo fizeram ele agora. Vamos no argumento. Isso não é ser petista, então? Vamos no argumento. Direita limpinha? Calma, deixa eu falar. Se eu estou no mesmo palco que o Ciro Gomes ou que qualquer outra pessoa... O cara te deu um tapa, irmão. Calma, velho. É equivalente... O cara te deu um tapa no aeroporto. Calma, deixa eu terminar. Eu tô te ouvindo. É equivalente a eu colocar um deles como PGR... E qual que é a falta de equivalência sua aí? Não tem nenhuma. Fala pra mim. Que você usa algumas falhas do governo Bolsonaro e não considera toda a história do governo Bolsonaro. Então, quando você fala, não, porque ele botou um petista no PGR, não, porque, cara, você sabe mais do que eu, porque você tem mais experiência política do que eu, que não se governa sozinho. Governar sozinho, isso é monarquia, isso é outra história. Então, não tem como um presidente acertar em tudo. E por que não tem como ele acertar em tudo? Ele só errou na indicação da PGR e do STF. Não. O Bolsonaro teve vários erros e eu não tenho problema nenhum com isso, mas ele também teve muitos acertos. E muitos acertos que comprovam que ele é de direita. O problema é, não tem como fazer política sozinho, você sabe. Principalmente no cenário brasileiro, não tem como. Deixa eu dar a proporção das coisas. Quando ele indica um ministro pro STF, é a Suprema Corte do país que vai dar todo o direcionamento, vai criar jurisprudência, etc. pro Brasil inteiro. Esse cara vai ficar na corte por mais de 20 anos, que é o caso do Cássio Nunes. Este cara deu o voto de Minerva para que o Lula fosse presidente. O Lula só é presidente hoje, olha só. Vamos lá. Porque o Cássio Nunes votou para ele virar presidente. Arthur, o Cássio Vamos falar Nunes... disso. Senta aqui depois eu falar disso. O Cássio Nunes não votou pro Lula ser presidente. Então o que aconteceu? Deixa eu falar. O que o Cássio Nunes fez foi ter votado para tirar o julgamento de... Qual é a cidade? Não, de Curitiba e jogar pra Brasília. De Curitiba e jogar pra Brasília. Não. Esse foi o voto do Cássio Nunes. Não foi. Tô falando que o Cássio Nunes acertou? Em março de 2021. Então ele errou. Você falou bastante. Tô falando que o Cássio Nunes acertou? Não tô falando. Eu não acho que o Cássio Nunes acertou. Ele só tornou o Lula elegível. Calma, Arthur. Calma. Não estou falando que o Cássio Nunes acertou. Mas o que vocês fazem, o MBL é especialista em fazer isso, é transformar uma notícia ou uma situação em uma grande notícia para porque assim, eu criar vou um storytelling, para falar, nós somos a solução. Nós somos a verdadeira direita. Não tem como a gente acreditar que o cara errou e beleza, o cara errou. Deixa eu concordar com você. Então o MBL não presta, vamos tirar o MBL da conta. Aí você está falando que a gente transforma uma grande notícia em uma coisinha mínima. Não, eu não estou dizendo que é uma coisinha mínima. Eu falei que é um erro, não bota palavras na minha boca. Ele só colocou um ministro que tornou o Lula elegível. Isso aí não deve falar, a gente não deve falar, né? De novo, Arthur, não tem como você governar sozinho. Então, pera lá. Calma, cara, ele colocando o Cássio Nunes no STF, o que ele ganhou de governabilidade? Eu não entendi. Cara, eu não sei o que ele ganhou de governabilidade. Então eu vou te falar o que ele ganhou. Sabe o que ele ganhou? Ele ganhou o Gilmar Mendes livrar o Flávio Bolsonaro da investigação de rachadinha em fevereiro desse ano. Você tem prova disso? Sim, Então denuncia. Eu queria te falar uma coisa. Não é que o Gilmar Mendes... Calma. Eu não tô falando que o Gilmar Mendes cometeu crime. Eu tô falando Foi provado que ele fez rachadinha? Não, deixa eu te falar uma coisa. Foi provado? O Gilmar Mendes... O Gilmar Mendes, ele livrou o Flávio Bolsonaro de uma investigação de rachadinha. Isso não é minha opinião. Se você tem como provar, denuncia a rachadinha de novo. Mas tá denunciado, o Flávio Bolsonaro salvou ele. Denuncia mais uma vez. Entendi. E você pode denunciar de novo se você quiser. Deixa eu te explicar. O Flávio Bolsonaro foi salvo por um ministro da Suprema Corte. Ele não pode mais ser investigado por isso. Você entendeu essa parte? Eu entendi.